que você esteja aqui com a gente. Ore mais. Você pode falar isso comigo 3 vezes? Vamos lá, 1, 2, 3 e... ore mais, ore mais, ore mais. Agora vira para o lado assim que você quiser e diga para essa pessoa assim: vamos orar mais? Pastor não está dizendo que você não ora, só estou dizendo assim: vamos orar mais um pouquinho só, não vai doer. Em uma das madrugadas, Deus tem me despertado a falar sobre isso aqui desde o ano passado, e entendi de Deus de trabalharmos logo no início, no retorno das nossas férias, que é hoje. Essa ministração, ela começa de manhã, pela manhã ela termina à noite, então ela é uma ministração um pouquinho mais extensa, e o pastor, se você não puder voltar à noite, eu quero que você assista o complemento dela no culto da noite, porque vai fazer total diferença você começar e concluir a ouvir essa ministração. E a grande questão, irmãos, quando nós trazemos um assunto desse é: por que nós precisamos orar mais? Ou por que orar? Há um problema quando a gente traz uma temática, uma série, e o problema é identificado. Deus também fez isso. Deus trazia as denúncias e usava os seus profetas. Então, uma primeira coisa, um ofício profético era a denúncia. Há um pecado, há um problema. Então, os profetas denunciavam aquilo que Deus denunciou dentro do coração do profeta. Por isso que não era fácil ser profeta, porque tinha que trazer o quê? O problema. Vocês estão vivendo assim, e vocês precisarão viver desse jeito. Como consequência, terão isso aqui. Então, o profeta, ele denunciava, dava a direção e apontava o quê? A consequência dessa vida de obediência a Deus. O profeta Ageu é a mesma coisa. Então, se há um problema hoje na igreja, eu estou dizendo igreja global, é a falta de oração. Nós não falamos pouco de oração, mas nós oramos pouco. E Deus quer que a sua igreja suba os degraus, os níveis da sua busca ao Senhor. Então, quando você ouve, por exemplo, um avivalista que eu amo muito, que já morreu, Gregório McNutt, ele foi discipulado pelo Leonardo Review, um outro avivalista. Tem um livro desse Leonardo que se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento? Leia esse livro. E nós vamos ver que a gente não é crente quando a gente lê um livro desse. Por quê? Porque a mensagem, grave bem isso, a mensagem na vida de um pregador, ela leva no mínimo 20 anos para ser pregada, genuinamente. Então a questão não é a mensagem em si, porque a mensagem, ela é perfeita, amém? A questão é o mensageiro. A mensagem transforma, a mensagem aviva, a mensagem levanta, a mensagem ressuscita, a mensagem cura, a mensagem liberta, a mensagem traz transformação. É o poder do evangelho. As boas novas. A questão é, o mensageiro está nessa mensagem? A igreja está nessa visão dessa mensagem? Então, há um problema, e o problema é: paramos de orar. E por que paramos de orar? Paramos de orar porque muitas vezes escolhemos o que queremos fazer. As distrações engoliram o povo. E distração é você ser arrancado de um propósito e ser prensado e pressionado aquilo que muitas vezes não te levará a um destino que Deus estabeleceu, a um cumprimento de propósitos. Distrações é arrancar você, extrair você de uma visão de Deus e conectar você em várias outras coisas, que é exatamente, que são o quê? Distrações. E as redes fazem isso com a gente. John Piper faz isso. Há um vídeo que eu postei hoje, você pode assistir depois. O John Piper recebe uma pergunta, aonde diz: por que a igreja
tem se envolvido tanto com entretenimento, porque o entretenimento está engolindo a igreja. Por que está entrando nas casas? Por que está entrando no coração? É porque nós nos distraímos e nos envolvemos nessas distrações, e o entretenimento se tornou um vício. Então, para que a igreja cresça, muitas vezes, há uma visão de entretenimento, e o entretenimento não é o que? Salvação. Entretenimento não é transformação. Entretenimento não traz o que? Mudança de caráter. O que vai trazer mudança de caráter, perspectiva de vida em Deus, é um coração em sintonia com o coração do Pai, e não distraído do coração do Pai. E a grande resposta que Deus mostrou ao nosso coração é que a vida de um cristão, ela tem valor quando ela tem compromisso com Deus. Ela tem valor quando ele lê a Bíblia, ele pratica, como diz Tiago. Tiago vai falar que fé sem obras é morta. Paulo vai mostrar para nós, como a Débora trouxe aqui na ministração, aos Coríntios, mostrando: cri, por isso falei. Então a fé, ela é um fundamento para o cristão, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus. E se nós ouvimos essa voz, que é poderosa, eu praticando essa voz, e esse conteúdo que é transformador, como que eu vou parar de orar? Não paro. Como que eu vou parar de orar, de ler a Bíblia? Não paro. Como que eu vou parar de jejuar? Não paro. Como que eu vou parar de amar o próximo? Não paro. Porque você não está se distraindo nas circunstâncias ou nos momentos, mas você está em sintonia com o trono de Deus. Amém? E é interessante porque nessa primeira palavra o pastor quer trazer não o tema em si. Por quê? Porque se nós paramos de orar ou não estamos orando como devemos orar, há uma quebra, e quando há quebra precisa de restauração. Tudo que você envolve restauração é porque foi danificado antes, foi quebrado antes, foi desfeito antes. Então a gente restaura, por quê? Porque não ficou, não está bom, não está pronto, não está ok, Deus não está aprovando. Então quando a gente fala de restauração do altar, Abraão construiu altares, nós temos Isaac, construtor de altares, Jacó, construtor de altares, Noé sai da arca, a primeira coisa que faz, levanta o altar de exaltação a Deus. A primeira atitude de Noé, ao sair da arca, não foi celebrar, não foi correr e fazer um monte de coisa, não, ele simplesmente para tudo e diz: vamos levantar um altar de exaltação a Deus. Então ele começa desse jeito. Então quando nós falamos de restauração, também falamos de adoração. Davi teve que restaurar a adoração em Israel. Aliás, Davi fez uma reforma em Israel por meio da adoração. Davi implementou regras, visões, como carregar a arca da aliança do Senhor. Você vai lembrar que os filisteus constroem ali com os bois o recipiente, ou para carregar a arca do Senhor. Os Aiaô, um deles vai encostar para ajudar, porque os bois tropeçam, e ele é fulminado ali. Davi fica desesperado. É por isso que a arca vai para a casa de Obed-edom, e lá na casa de Obed-edom ele é abençoado 3 meses, ele prospera 3 meses como nunca antes. Então a restauração da aliança, a restauração do altar de Deus, a restauração do relacionamento, que muitas vezes se rompeu, pessoas e com Deus, a restauração da aliança. Você lembra? Está Abraão com medo, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, são 25 anos esperando, e Deus vem e fala assim: Abraão, eu sou o mesmo Deus que te tirou de Ur dos Caldeus, eu disse para você sair da tua parentela, eu estou renovando a aliança, pegue ali os pombinhos, pegue ali os pardais, pegue ali os animais, e agora você vai fazer, eu vou renovar minha aliança contigo, o fogo vai passar pelo meio dessas pombas, dessas argolinhas, pombinhas, e você vai ver o meu fogo marcando esse lugar. Isso tem a ver com a minha aliança, porque eu velo pela minha palavra, como diz Jeremias.
Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que esses homens e mulheres de Deus restauraram altares, restauraram ambientes de uma devoção ao Senhor. A restauração, irmãos, ela tem uma figura na Bíblia. Jeremias capítulo 18 fala que Deus diz para Jeremias: desça até a casa do oleiro. E a primeira ação da restauração é nós descermos. Ninguém pode estar em cima. Não vou restaurar, estou aqui, com o meu nariz empinado, do meu jeito, vai ser da minha forma, é como eu penso. Não. Restauração envolve o que? Arrependimento, conserto, se prostrar diante de Deus. Então ele diz: olha, desça até a casa do oleiro. A primeira ação é descer. E agora ele está vendo o oleiro trabalhando com um vaso. E aquele vaso que está em preparo, ele é desconfigurado, ele não fica bom. Então o oleiro é o Senhor. O problema não é o oleiro, o problema é que o vaso que está na mão do oleiro não quer passar pelas etapas que o oleiro tem. Então ele vai dizer: olha, eu posso refazer esse vaso. Essa é a imagem da restauração. Deus quer nos refazer nessa manhã e noite, a voltarmos a um compromisso implacável com uma vida de oração. Quem deseja, dá um glória a Deus aí. E é por isso que nós vamos trabalhar essa temática que está aqui em Ageu. É tempo de reconstruir a casa de Deus. Irmãos, a mensagem central do livro do profeta Ageu, eu quero que você guarde isso. Se você quiser e puder, traga papel e caneta na próximo culto. Porque não vai ser só uma pregação. No meio da pregação vai ter ensino. Ou escreva na sua Bíblia. A mensagem central do livro de Joel qual é, pastor? A mensagem, Deus por intermédio do profeta desafia o povo a estabelecer as prioridades certas e contemplar a obra do tempo. Então são dois desafios, duas palavras, dois direcionamentos para o profeta Ageu. E o profeta Ageu tinha que entender isso, guardar isso e transmitir a um povo, a uma nação. Prioridades certas e a reconstrução do templo. Veja, primeiro não era a reconstrução, primeiro era prioridades. O que nós, como povo de Deus, estamos priorizando? O que o povo estava priorizando? Qual era a visão do povo? Quais eram as necessidades que o povo tinha e desejava supri-las mediante as suas necessidades, próprias necessidades? O desafio é acompanhado de promessas. Então Deus traz para ele palavras, que eram as denúncias: olha, vocês estão sem prioridade, vocês abandonaram o meu templo. E Deus agora vai dizer assim: olha, se vocês me obedecerem, vocês vão receber as promessas, que eu declaro, e que eu declarei. Então é interessante porque Deus recompensaria a nação de Israel, pela obediência do povo, e essa recompensa, grave isso, eram as bênçãos que ultrapassariam a glória de Israel antes do exílio babilônico. Deus estaria abençoando o seu povo, ultrapassando as bênçãos, irmãos, que eles viveram antes do exílio de 70 anos na Babilônia. A pergunta é: quem quer ser abençoado esse ano aqui? Levanta a mão assim. Quer mesmo? Permaneça com ela erguida assim. Todo mundo pode abaixar. A grande questão é: Deus não prometeu as bênçãos? Agora ela tem condições ou não? Tem. As bênçãos estão condicionadas à obediência do povo. As bênçãos vêm após, ou seja, reformular isso, o que antecedem as bênçãos é a obediência. Se você obedecer, seguir fielmente as instruções de Deus, irmãos, Deus está falando o que? É a palavra dele, é verdade. Eu vou abençoar vocês, muito mais do que vocês foram abençoados. Ou seja, bênçãos também têm níveis. Eu abençoei antes do exílio, agora eu vou ultrapassar essas bênçãos, eu vou estendê-las, eu vou ir além para o meu povo, que se chama pelo meu nome. Porque esse povo aprendeu o quê? O meu povo, que se chama pelo meu nome,
se ele se humilhar, e ele orar, e buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, então Deus vai fazer o quê? Ele vai ouvir, perdoarei seus pecados, e eu vou o quê? Sarar. Irmãos, essa palavra sarar, é avivar, é despertar, é colocar a mão, é mexer, é enviar, é promover, é assim, olha, vai funcionar desse jeito, é só vocês seguirem essa condição, se o meu povo. Então, as bênçãos viriam bem maiores. Mas, em terceiro, diante disso, Ageu termina com uma palavra a respeito de Zorobabel, que era o governador de Judá. Ele era o comandante, a que liderava Judá naquele contexto, que supervisionou a conclusão da obra do templo. Por isso que o templo vai se chamar o templo de Zorobabel. Então ele supervisiona, Deus usa a vida dele para supervisionar, concluir essa etapa. E essa, irmãos, seria a garantia, junto com o anel de Selá, que era o anel de sinete, uma garantia de que o Messias viria da linhagem de Davi. É aqui que também nós temos uma mensagem de que Cristo viria da própria linhagem de Davi. E é interessante isso, porque quando o Senhor deu ao profeta Ageu a responsabilidade de falar com o seu povo, ele estava falando de uma restauração do templo. Restaurar o templo era fundamental, porque Deus tinha dito. E aí a grande pergunta é, pastor, mas a gente vai falar de templo, nós somos o templo de Deus, isso aqui é um caixote, e você está certo, a mensagem vai discorrer para isso. Mas o que eu quero mostrar nesse início, são as prioridades, é o objetivo de Deus em reposicionar o olho do povo, a visão do povo, para onde é que o povo está olhando? Irmãos, isso é muito fácil, a quebra. Por quê? Porque o povo ficou olhando para uma serpente de bronze 700 anos, e ninguém mexeu nela. E quem construiu essa serpente foi a mão de Deus, para que o povo fosse curado a olhar para ela, devido às picadas das cobras e serpentes naquele contexto lá. Só que o povo, irmãos, parou de olhar para o Deus que mandou construir, e era uma mensagem profética para a cruz, que aquela cruz, em Cristo Jesus, o sangue derramado venceria o veneno da serpente, que era o pecado. O povo começou a olhar para a serpente, que curou durante anos, e começaram a idolatrar a serpente. Então o povo, irmãos, é fácil buscar uma adoração em algo ou alguém. Por isso que Deus disse lá no Egito ainda, deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Adoração, irmãos, não começou no pico da montanha, adoração não começou num palácio, adoração não começou quando estava sombra e água fresca, adoração começou lá no deserto. Então nós, como povo de Deus, paramos muitas vezes de orar e de fazermos a obra de Deus, porque paramos de presenciar a obra de Deus em nós. Onde é que nós estaríamos se não fosse pelo Espírito Santo? O povo, irmãos, por isso eu queria ler esse texto com você. Olha que está no capítulo 1, a partir do verso 2 até o 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Presta atenção nisso. O povo havia perdido a visão de reconstruir a casa de Deus. Esse é o contexto. O templo de Deus estava mais interessado, ou o povo estava mais interessado em construir suas casas pessoais. Falei isso ontem aqui para a liderança. E aí o Senhor levanta a Ageu e diz assim, olha povo, vocês perderam o foco. Vocês estão com os olhos equivocados, com a visão equivocada. O templo naquele contexto, ele envolvia o local para que todos do povo de Israel, o povo de Deus, fosse celebrar naquele ambiente. Então era a reunião dos santos, muitas vezes uma trombeta, um chofar,
Alguma coisa era tocada e o povo estava indo para a celebração. Por isso nós temos também as festas, as celebrações. O templo naquele contexto envolvia isso. Envolvia uma morada de Deus. E nós sabemos que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas, nesse contexto, a Bíblia vai mostrar para nós que Deus estava ali e tinha um símbolo para isso, que era a Arca da Aliança. Então, dentro tanto do tabernáculo e do templo, dos templos, nós temos ambientes consagrados. Temos o pátio externo, nós temos o lugar santo e temos o lugar santíssimo. São 3 locais. Não daria para chegar no Santo dos Santos de qualquer jeito. Então precisaria ter uma purificação, trabalhar. Então no tabernáculo você tem, eu já falei isso aqui, você tem a parte externa, né, do tabernáculo, onde ele era cercado. Você tem o átrio interno. Então ali nós temos os sacrifícios que eram feitos, tem uma bacia de bronze para lavar a mão, cheia de sangue. Aí você tem o segundo compartimento, que é o lugar santo, o candelabro, a mesa com os pães. Aí você tem novamente o santo dos santos, onde tinha a arca da aliança do Senhor. Todos esses ambientes eram consagrados. Só que quando você chegava até o lugar santo, sacerdotes e o povo poderia estar por ali. Só que dentro do Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Então havia o que? Uma separação. Essa separação, ela foi estabelecida por Deus. Então, para que adentrasse lá dentro, essa pessoa tinha que estar o quê? Purificada. Ela tinha que estar com as suas mãos limpas, o seu coração puro. E ele levava os assuntos do povo para Deus, e ele trazia os assuntos de Deus para o povo. Era o representante. E aí a grande pergunta que eu me fiz ao meditar nisso é: o que a cruz diz sobre isso? A cruz vai nos mostrar, quando Jesus morre, que essa separação que havia do lugar santo para o lugar santíssimo, ela foi resolvida. Hebreus fala, capítulo 4 e capítulo 10, de que o véu, assim que Cristo morre, o véu rasgado no templo de cima a baixo. Nunca um ser humano conseguiria resolver o problema da separação. Tinha que ser Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Filho perfeito de Deus. Então, quando Cristo morre, Ele é a expiação, Ele é aquele que carregaria todos os nossos pecados, a maldade, a queda. Então Deus oferta o Filho se oferta, e é o Filho que diz: a ti entrego o meu Espírito. E é essa oferta que habilitou cada um daquele tempo, cada um de nós hoje, a termos um acesso livre, liberado, habilitado, a adentrarmos na presença do Santo dos Santos, por meio de Cristo nosso Senhor, o nosso Deus, porque os filhos que receberam Cristo como Senhor e Salvador, poderão entrar no Santo dos Santos, e mergulhar em uma vida íntima com o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, aleluia. Essa separação acabou quando? Quando Cristo morre, mas ela só será efeito na sua vida, quando Cristo governar a sua vida. Quem ainda não recebeu Cristo como Senhor e Salvador, está separado, porque está ainda no pecado, está ainda na maldição do pecado, na consequência do pecado. Mas quando Cristo entra na tua vida, esse véu é rasgado na sua vida, essa separação é eliminada, e você experimenta agora aquele Deus que estava lá na arca da aliança dentro. Aquele Deus está agora, por meio do seu Espírito, adentrando não mais um ambiente construído por mãos, mas agora adentrando dentro da minha vida, do meu ser, da minha mente, e agora Ele me governará, aleluia. Essa é a verdade que nós temos na nossa vida, porque há uma sequência, e a palavra hebraica, Bet Elohim, significa habitação de Deus. Quando nós entendemos essa transição da antiga para a nova aliança, um Deus que passa as instruções para o povo buscar e receber dele bênçãos. Agora Deus muda, Deus amplia,
Deus, ele promove uma mudança. Agora o povo não faz coisas para Deus abençoar. O povo se entrega, porque Deus em Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então antes o povo fazia para receber. Faça, senão morrem. Os levitas tinham que carregar madeira. E carregam aqui, né? Fizeram ali o tablado, fazem, eles trabalham. Hoje, também. Então, Deus está mostrando essa habitação agora. Até aqui, amém? O primeiro templo dos hebreus, ou o primeiro tabernáculo, foi quando Deus construiu ali com Moisés. Primeiro lugar que Deus vai dizer, eu vou habitar no meio de vocês, é o tabernáculo. Então, onde que se construía e levantava os tabernáculos? No deserto. Então, o deserto foi um lugar que o tabernáculo foi montado e desmontado algumas vezes. Deus estabeleceu isso para Moisés, para que o povo pudesse adorar, para que pudesse ter as purificações. O segundo momento, você vai ver o templo de Salomão. E aqui, meu irmão, daqui a pouquinho você vai ver um negócio show de bola, que Deus ministra no meu coração, sobre essa questão da construção. Porque no primeiro, Moisés pega a instrução e constrói, só. Na segunda construção, que é o templo de Salomão, nós temos uma transição de pai para filho, que Deus não autoriza Davi construir, então Salomão constrói. Mas depois, nós temos esse templo restaurado, que é o templo de Zorobabel, e depois nós temos o templo de Herodes, que é o Herodes que vai fazer a reforma do templo. E Cristo vai dizer, olha, esse templo será destruído em 3 dias e reconstruído. O povo pensando que era o templo, mas na verdade estava falando dele. Então há uma transição, amados, do que se vivia naquele ambiente, em questão estrutural, e é uma transição para a nova aliança do que agora é o Deus dentro do imperfeito. Olha só que coisa interessante. Antes, todos estavam imperfeitos. Antes, a estrutura era valorizada, que Deus estava lá dentro. Então o povo saía de regiões, camelo, a pé e outros transportes, e saía e ia até Jerusalém, a adorar no templo. É por isso que muitos judeus pensavam assim, o Senhor agora vai restaurar Israel, agora nós vamos governar, agora nós vamos dominar, agora nós vamos ter o nosso templo, agora nós vamos viver tudo isso. E aí João diz em capítulo 4, não, ele não procura isso mais, ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, não está mais preso a estruturas, porque agora você e eu, todos nós, somos a estrutura, a morada, o tabernáculo de Deus. A grande questão é, irmãos, será que a gente abandonou, talvez, o ambiente do coletivo? Será que nós abrimos mão e pegamos essa verdade e falamos assim, bem, já que Deus não está mais na Arca da Aliança no templo, então eu sou igreja sozinho. Eu vou viver do meu jeito. Eu vou viver exatamente na perspectiva que diz a Bíblia, que agora eu sou morada de Deus, então eu vivo agora como um desigrejado. Pós-pandemia, o número de desigrejados cresceu e muito. Nós temos hoje pessoas que estão acompanhando a gente aqui, na cidade, no estado, em outros estados, e temos pessoas aí já em outras nações assistindo a gente. E não é o problema. A questão é que igreja envolve corpo, envolve membros. Então o que o pastor quer trazer é, nós viveremos, todos nós como corpo de Cristo, igreja, e agora Deus habita em nós, não mais em tempo, como diz a Bíblia. No entanto, não podemos desprezar o que é ser igreja no coletivo. Glória a Deus. A Bíblia vai mostrar no verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Grave isso na sua mente. As nossas negativas diante dos decretos de Deus acarretarão bloqueios
das suas bênçãos sobre nós. Vou ler de novo. As nossas negativas, como povo de Deus, mediante aos decretos de Deus, acarretarão bloqueios das suas bênçãos sobre nós. Deus não liberará as bênçãos quando a terra está negando os seus decretos. Deus não vai autorizar. Pastor, eu quero governar, pastor, eu quero conquistar. A questão é, suas negativas estão indo na direção dos decretos de Deus? E é por isso que a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? O povo afirma, irmãos, que a reconstrução da casa de Deus não era prioridade. Não era prioridade. E Deus, por meio do profeta Ageu, vai fazer uma pergunta. Acaso, é uma pergunta. Porque Deus pergunta para a gente. Só que muitas vezes essa pergunta, ou melhor, todas as vezes Deus já sabe a resposta. Nós é que nos perdemos antes da pergunta. É como se Deus estivesse mostrando assim, olha, eu estou percebendo algo, é isso mesmo? Eu estou analisando algo, será que é isso mesmo? Não é porque Deus não sabe, é porque Deus quer que você entenda. É que Deus quer que Ele mostre, que a gente enxergue isso. E é tão importante isso, porque não era só, irmãos amados, que a prioridade estava equivocada, é que o templo estava destruído, a casa de Deus estava destruída, irmãos. Então repita assim comigo, a casa de Deus estava destruída. Diga, a casa de Deus estava abandonada. E esse é o cenário. Eles ficam 70 anos no cativeiro babilônico e agora estão voltando como os que sonham. Salmo 126. Estão voltando como os que sonham, para quê, irmãos? Para reconstruções. Só que eles chegam em Jerusalém e não tem o que? Muro, não tem portões, não tem templo, não tem cidade. Então o que tinha que se fazer? Reconstruir. E a pergunta que o Espírito ministrou ao meu coração nesses dias de férias e essa cirurgia abençoada é: meu filho, você tem reconstruído? Você tem enxergado o que está destruído em você? E aí eu choquei. E aí Deus me pegou. O que é que nós não estamos mais enxergando que está destruído na casa de Deus? O que é que nós estamos mais enxergando que está destruído em uma família? Que estamos desprezando, estamos passando de largo? O que é que está destruído na vida do meu irmão, na minha irmã? E eu não vou ter aquela compaixão e graça para tentar ajudá-lo, pelo menos. Por que que nós não temos mais isso? Porque paramos de orar. Forte ou não? É isso. Vamos contrastar isso. Abra comigo lá, 1 Crônicas 17. Olha o contraste do povo com o coração de Davi. 1 Crônicas, eu falei Coríntios não, né? 1 Crônicas 17. Na NVI vai dizer assim, marca esse texto aí e, se você possível, escreva. E diga assim, o padrão do coração para reconstruções. Pode não receber o sim de Deus, mas o desejo tem que estar aqui dentro. Deus pode dizer assim, não vai fazer, mas o teu desejo tem que queimar por querer fazer. E Deus pode dizer assim, Jeremias, não ora por esse povo, eu não vou abençoar. Mas Deus não poderia dizer assim, você nunca mais vai orar. Aleluia. Alguém vai dizer para a igreja, pare de orar pelo Brasil, já acabou. Alguém disse, perdemos a esperança. Outro disse, essa família não tem mais jeito. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de interceder, continue.
Continue, continue, coragem, 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 continue. Deus vai ouvir, Ele está ouvindo. E se Deus não responder conforme você quer, o plano dele era melhor. Fique em paz, só descansa nas asas do Espírito. O rei Davi já morava no seu palácio. Davi morava onde? Olha para mim, o povo está construindo as suas casas de fino acabamento. Fino acabamento, Marco. Fino acabamento, Elmo. Fino acabamento. O que é fino acabamento? Os detalhes. Vamos nos preocupar com os detalhes da casa, porque é a minha casa. Não pode ficar nada fora do lugar, porque é a minha casa. Não pode faltar cuidado aqui, porque é a minha casa. Não pode faltar dinheiro, porque é a minha casa. Não pode faltar investimento no meu filho, porque é a minha casa. Não pode faltar amor, porque é a minha casa. Não pode faltar nada aqui. Não vai faltar taça, não vai faltar bebida, não vai faltar comida, porque é a minha casa. É a minha casa. É o meu ambiente de glória. É o meu trono, é a minha casa. São os meus. Os meus. Ainda fecha o bracinho. Os meus. Agora, olha o coração de Davi. O rei Davi já morava no seu. Irmão, não é casa não, irmão. Né, Maico? Casa é casa, palácio é palácio. Vamos dividir aqui o negócio. Tem gente que mora em palácio aqui. Estou denunciando aí. Mas tem gente que mora em casa, e casa de madeira. Bem madeira. Às vezes tem 2 cômodos só. E às vezes tem um só. Mas Davi está morando num palácio. Então não exclua os ricos do reino. Ok, irmãos? Porque Davi era rico. Não exclua não. Mas pelo amor de Deus, não exclua os pobres. Pelo amor de Deus. Davi já morava no seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã, disse para quem? Natã: aqui estou eu, morando em um palácio de cedro. Você sabe o que é cedro? A madeira mais forte do mundo, mais chique, mais valiosa. Enquanto a arca da aliança do Senhor permanece em uma simples tenda. Sabe o que está no coração do rei? Inconformismo, amados. Do mesmo jeito que faltava zelo, paixão e amor para reconstruir o templo de Deus, porque era a morada de Deus, era o ambiente de Deus, não tinha mais o que? Prazer. Não tinha, a negligência tomou conta do coração. O radar está indo para um lado, o povo está indo para o outro. E aí a questão assusta, porque tudo isso que eu te falei do livro de Ageu vem depois desse período. Eles sabiam que Davi tinha feito, eles liam, eles conheciam as histórias, eles sabiam que foi Salomão que construiu, mas Davi desejou. Então o que eu quero que você seja ministrado nessa manhã, nesse primeiro momento da ministração, é: a igreja precisa rever suas prioridades, amados. E com o templo, na casa de Deus, porque nós aqui juntos celebramos um Deus, e aqui é o ambiente da celebração. Você sai de cada canto da sua cidade, e nós somos aqui igreja, povo de Deus, e aqui dentro nós precisamos começar a nos perguntar: o que é que está desconstruído, o que é que está em ruínas, o que é que está fora do plumo, o que é que está fora da visão, o que é que está em mim e em coletivo, e juntos reconstruiremos. Diga glória a Deus. Davi ouve da boca de Deus, da boca de Natã, no verso 7, ele leva Natã, leva para Deus, e Deus fala assim: agora pois diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos. É a mesma expressão de Ageu, Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque então, várias vezes essa frase aparece na Bíblia. Senhor dos Exércitos, porque o quê? Porque era ambiente de guerra. Deixa eu falar uma coisa hoje: vai ter ainda mais uma guerra para fazer com que você não perceba que a casa de Deus, que as famílias de Deus estão destruídas e desconfiguradas. É uma guerra para que você não enxergue, para que você não tenha os olhos purificados, para que você não veja que há necessidades dentro do templo, inclusive,
dentro desse ambiente aqui, chamamos de a reunião dos santos, um ambiente preparado para adoração a Deus. Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos. De onde é que Deus tirou Davi? Vem cá, você estava lá sozinho, e eu te achei, e eu sei onde você estava, e eu te chamei, e Ele chama Davi, para governar Israel. Você cuidava dos rebanhos, onde você cuidava para cuidar agora de Israel, o meu povo. Meu Deus, irmão, isso é muito sério. Deus está falando para Davi assim: olha, Davi, você não vai construir o templo, o seu filho vai. E Deus é tão incrível, irmãos, com Davi, que Ele fala assim: olha, Ele não disse para Davi, você não vai ajudar o seu pai. Tem construções, irmãos, que nós vamos fazer para os nossos filhos, amados, e começa aqui. Aliás, é em casa, você sabe, mas é aqui. E aí, o que nós estamos percebendo da obra? O que não está? Por exemplo, eu confesso aos irmãos que eu entro em crise, tem hora. Falei ontem aqui, nós vamos investir esse ano ainda, eu declarei em nome de Jesus, nós vamos ter uma estrutura nova, só para o Kids. Irmãos, eu vou vender o que tiver que vender, eu vou resolver o que tiver que resolver, mas eu sou um. Mas Deus não quer usar um só, Deus quer usar o seu povo, como Ele disse para Davi: eu trouxe você para cuidar do meu povo, Davi. E Davi não está cuidando, irmão, só de gente fácil, não. Do dia que saíram os valentes de Davi, lê lá, 2 Samuel, de uma caverna de Adulão, irmãos. Irmãos, a nossa igreja precisa ser o ambiente de uma caverna de Adulão, irmãos, mas não só isso. A igreja precisa ser despertada à oração, ao ponto dela entender que é um ambiente, um local, há um grupo, há uma porcentagem, há uma parcela dentro da igreja que precisa ser tratada dentro da caverna de Adulão. E esses, irmãos, foram os guerreiros, os valentes, chegando lá 400, Davi teve 400 guerreiros, porque ele cuidou daquele povo, ele investiu naqueles paralíticos, ele investiu naqueles leprosos, ele investiu naqueles analfabetos, ele cuidou, porque Davi tinha um espírito de reconstrução dentro dele. Por quê? Porque quando ele era jovem, ele estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai, escrevendo o Salmo 23, havia uma intimidade enraizada no coração de Davi, antes dele ser rei, amados, por isso que ele não se conformava com estar no palácio, e Deus não precisa de casa, Deus não precisa mesmo, porque Deus é Deus, mas Deus quer saber qual a motivação do meu coração, para Ele realizar a obra, e aonde realizar. Davi diz: eu estou no palácio e Deus está onde? Isso não está certo. O verso 8, o texto vai mostrar para nós: suba ao monte para trazer madeira. Vamos construir. O que a gente tem que fazer, pastor? Pega a madeira. Olha para o teu vizinho e fala assim: ó, pega a madeira. Vamos pegar a madeira. Por que madeira, pastor? Porque madeira envolvia o quê? Um instrumento, mãos, pegar algo, executar algo, ter os olhos, mas ter a ação, ter a visão, mas ter a ação, e isso se multiplicar por meio do povo de Deus. Construa um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Irmãos, isso é tão profundo, eu só estou na introdução. Isso é tão profundo a nós, a banda pode vir, que Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz de Deus. Eles obedecem, as bênçãos vêm. Presta atenção aqui. As bênçãos vêm. E aí quando a gente olha para essa instrução de Deus, Ele dá a direção de pegar madeira e fazer o que tem que fazer. Olha só o que Deus responde. No verso 13, então Ageu,
o mensageiro do Senhor trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Você pode ler comigo essa frase? Leia ali, ó. Quem é que vai estar com o povo de Deus na reconstrução? Você acha que você vai estar sozinho mesmo? Você acha que a igreja vai estar sozinha na reconstrução? Vai estar não. Pastor, como é que a gente vai lidar com o luto? Como é que eu vou reconstruir com o luto na minha família? Deus vai estar com você. Pastor, como é que eu vou reconstruir com essa realidade do mundo em guerras? Deus vai estar com a sua igreja. Pastor, como é que eu vou agora com esse laudo médico? Pastor, como é que eu vou enfrentar isso com esse casamento aqui? Pastor, como é que eu vou fazer esses ajustes na obra? Como é que eu vou usar do meu serviço? Como, pastor? Foi essa frase, irmãos, que me pegou. Meu filho, eu vou estar com você. Irmãos, e na hora, coloca para mim Isaías 41:10. Meus irmãos, e quando isso vem para nós, eu vou estar com você. É isso que eu quero que a igreja entenda do poder da oração. Na oração, eu recebo esses flashes, essas afirmações de Deus. Meu filho chora, meu filho clama, meu filho pede, meu filho fala, meu filho, agora para de falar e me ouça. Aí Deus começa a falar: tu és o meu filho, aleluia, eu vou estar com você de dia e de noite, tudo quanto você fizer vai prosperar, você é minha geração eleita, é o meu sacerdócio real, é a minha nação santa, é o meu povo comprado, você agora é templo, a morada do meu coração. Meus irmãos, como é que você sai dali? Você quer procurar uma obra quebrada em ruínas, você quer uma família para abençoar, você quer alguém. Mas quando a gente sai do trono da glória de Deus, a gente não vai mais para lá. A gente só pensa nas nossas casas. Amados, tem gente que não consegue ficar nesse ambiente 1h30, 2 horas. Não consegue. Mas está pensando em um monte de coisa em casa. Está pensando em Big Brother. Está pensando em A Fazenda. Está pensando nos gols. Está pensando, irmãos, eu quero dizer para você, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. O ônibus vai perder, alguém vai te dar carona. E meu carro está ali fora. Mas, irmãos, não vamos perder esse espírito de unidade do corpo. Porque Deus está com a gente. Sabe, meditando nesse texto, Deus vai estar conosco na restauração do altar da oração. E Deus está esperando a gente no altar. Deus está convidando a igreja, olha, é para reconstruir o templo. Não é para abandonar, grave bem isso, você talvez não volte à noite. Deus não quer que você pare de construir casas e com fino acabamento, não é isso. Tem pecado nisso, irmãos? Não. Tem pecado você cuidar da sua família bem cuidada? Tem pecado, irmãos? Não. Tem pecado você investir na sua casa com recursos financeiros? Tem pecado nisso, irmãos? Não. A questão é quando eu começo a construir as casas com fino acabamento, eu abandono a casa de Deus. Eu abandono a casa de Deus. Melhorou, né? Eu abandono a casa, que aqui é a casa do Pai. Tem conserto, tem roupas novas, tem amor, tem graça, tem anel no dedo. A igreja é a casa do Pai também. No entanto, nós somos a casa de Deus. Então, como que eu vejo tudo isso? É quando eu paro de buscar as coisas de Deus, eu só priorizo a minha casa. Deus não quer que você faça isso. É por isso que nós temos que restaurar o altar da oração.
Porque no tempo da oração, Eclesiastes 3 vai mostrar: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de viver, tempo de morrer, tempo de comer, tempo de para tudo. Irmãos, eu conheço uma família, não posso citar o nome dela aqui, mas eu conheço uma família, eu amo muito essa família. E eu vi esse sacerdote praticamente pedindo a morte. Porque ele falou assim: pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Só que, irmãos, em todo tempo tinham pessoas da família junto com a gente, dizendo assim: Deus está reconstruindo, meu filho. Deus está refazendo. E não é você que vai fazer a parte de Deus. Deus sabe fazer a parte dele. Irmãos, para a glória de Deus, esse sacerdote está de pé, essa esposa está de pé, e os filhos estão de pé. Hoje, não importa o quanto você desprezou, ou nós desprezamos o altar da oração. O que importa é que Deus diz: pega a madeira, vamos começar a reconstruir, vamos começar a restaurar. Quem deseja isso nessa manhã? Eu queria te fazer um convite. Você pode pegar sua madeira aí, espiritualmente falando, e sair do seu lugar, para a gente vir construir um altar de oração a Deus, como família de Deus nessa manhã. Deixa o seu lugar, vem para cá.